Oi, bom dia. Eu sou o professor Aderbal, do Departamento de Ciências da Saúde da UFSC em Araranguá. Bem-vindos à disciplina de Cinesiologia em modo remoto. Hoje vamos à aula de Cinesiologia da ventilação pulmonar. Não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. A ventilação é o processo mecânico pelo qual o ar é inspirado e expirado através dos pulmões e das vias aéreas. O ar inalado aumenta o volume dos pulmões, importante para as trocas gasosas de oxigênio e dióxido de carbono, mas principalmente o oxigênio do metabolismo oxidativo dos tecidos, como cérebro, coração e fibras musculares. O ar exalado acaba diminuindo o volume dos pulmões, principalmente para exalar CO2. Ele é um processo ritmo que ocorre entre 12 a 20 vezes por minuto e é crucial para a nossa sobrevivência. Tanto que o número de respirações por minuto é um sinal vital. Aqui a gente tem então a capacidade pulmonar do pulmão. Então, olha só, é a quantidade de ar que a gente consegue inspirar, a quantidade máxima de ar que a gente consegue inspirar, somado ao volume residual do pulmão, que a gente não tem capacidade de trabalhar. Então, essa quantidade aqui, ó, o volume residual, mais esse volume máximo de inspiração, que fica entre 5,5 a 6 litros, aproximadamente 6 litros nos homens e uns 4,2 litros nas mulheres. A capacidade vital, então, acaba sendo o volume de ar que a gente consegue expirar após uma inspiração máxima. Então, a gente está respirando, ó, volume corrente, a gente faz uma inspiração máxima e a quantidade de ar que a gente consegue expirar, e o que a gente tinha no pulmão também, que era o volume de reserva respiratório, é conhecido como capacidade vital, que fica entre 4,8 litros nos homens e aproximadamente 3,2 litros nas mulheres. Já o volume corrente, é o volume que a gente utiliza no dia a dia. É aquele volume de ar que a gente tem, é importante, então, para o nosso metabolismo. É o volume de ar inspirado e expirado a cada ciclo respiratório. Aproximadamente 600 mililitros nos homens e aproximadamente 500 ml nas mulheres. Vamos entender melhor, então, a lei de Bowley. Então, durante a inspiração, o que acontece? A gente tem, então, esse volume pulmonar, Então, a gente acaba aumentando o volume do tórax e o volume do pulmão, Então, existe um aumento do volume pulmonar, só que ao mesmo tempo existe uma diminuição da pressão dentro desses pulmões. Então, o que acontece? A pressão dentro do pulmão fica inferior à pressão atmosférica. Então, o ar entra dentro dos pulmões, Isso é, então, um mecanismo de inspiração. Durante a expiração, então, esse pulmão está cheio de ar, Acontece que o tórax ele tem uma capacidade elástica. Então, passivamente, esse tórax se contrai, Carregando o pulmão junto. Isso acaba diminuindo o volume pulmonar, Então, o volume pulmonar ele fica menor, Só que acaba aumentando a pressão pulmonar, Então, a pressão pulmonar fica maior. Então, o que acontece nesse caso? O ar sai para fora dos pulmões. E esse é um mecanismo de expiração passiva através da capacidade elástica do tórax. A gente também pode ter uma expiração forçada com auxílio dos abdominais e dos músculos intercostais internos, aumentando mais ainda esse volume de expiração. Primeiro, vamos falar das conexões entre as costelas e o externo.
Vamos começar então com as articulações externocostais, tá? Então, são essas articulações aqui bilaterais, tá? Do lado esquerdo e lado direito, que acabam ligando o externo com as costelas. O que a gente consegue ver, então, é a participação importante das cartilagens costais, que vão fazer a ligação entre esses dois ossos, né? As costelas e o externo. Tanto que a gente acaba dividindo, então, em duas junções, tá? Essa junção mais medial, tá? Essa junção mais medial são as junções condroesternais, ou seja, ligam o externo às costelas. E essas junções mais laterais são as junções costocondrais, ou seja, ligam as costelas à cartilagem, tá? Vamos começar então por essas junções costocondrais, tá ok? Bom, elas fazem então essa transição entre o osso e a cartilagem. Elas não são reforçadas por uma cápsula articular, tá? Por cápsula ou por ligamentos, e tem uma pequena amplitude de movimento. Vamos agora falar das junções condroesternais. Elas acabam fazendo a ligação então entre a cartilagem e pequenas facetas côncavas, tá, do externo. Então, se a gente olhar lá dentro, ó, se a gente fizer uma observação do externo, vamos isolar aqui o externo, tá? O externo, então, tem essas facetas côncavas, onde ela vai fazer, então, conexão com essas cartilagens, né, das junções condroesternais, tá? Bom, a primeira junção, então, tá? Essa primeira junção costoesternal aqui, ela é uma sinartrose, ou seja, ela é bem estável, tá? É uma ligação bem estável com o externo, o que acaba tendo então uma pequena mobilidade, tá? Então perde mobilidade. A partir da segunda, tá? Da segunda até a sétima, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Essas junções condroesternais, elas são sinoviais, tá? Então essas cápsulas são cápsulas sinoviais, de articulação sinovial, especializada para movimento, que permite o deslizamento então dessas costelas sobre o externo. Inclusive, às vezes, tem até alguns discos fibrocartilaginosos, tá? Mas isso não é fato comum. Pode acontecer em algumas pessoas, em outras não, tá? E essa cápsula acaba sendo reforçada, então, porque a gente chama de ligamentos externos costais radiais, tá? Que acaba reforçando essa cápsula. Pessoal, entre as costelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10, existe o que a gente chama de articulações, tá? Intercondrais. Elas são reforçadas então por uma cápsula sinovial, tá? Que ainda é reforçada por ligamentos intercondrais que não estão demonstrados aqui nesse modelo. Aqui então a gente consegue enxergar esses ligamentos intercondrais e olha só que interessante, tá? Entre essas cartilagens então existe uma articulação sinovial para facilitar o movimento dessas costelas. Voltando ao modelo então, já as costelas décima primeira, tá? E a 12ª, elas não se articulam com o osso externo. Vamos dar uma olhada agora na parte posterior do tronco, tá? Na parte posterior da caixa torácica, onde as costelas fazem então articulação com as vértebras torácicas, tá? Essa articulação é realizada
entre a cabeça da costela e o tubérculo da costela com os corpos vertebrais das vértebras torácicas. O tubérculo e a cabeça da costela fazem articulação com o corpo vertebral e o processo transverso, formando articulações. Então, as articulações costovertebrais são as articulações das 12, né? De todas as 12 costelas, tá? Com as facetas articulares côncavas dos corpos vertebrais. Então, a gente consegue observar aqui, ó, tá certo? Essas facetas articulares, tá? Por onde, então, a cabeça da vértebra faz a articulação costovertebral, tá ok? Já a articulação, então, costotransversa é a articulação, então, desses tubérculos, né? Desses tubérculos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, desses tubérculos das costelas com os processos, tá? Com os processos transversos dessas mesmas vértebras, das vértebras correspondentes. Então, as articulações costotransversas, tá? Elas fazem articulação, então, com a vértebra correspondente. Então, por exemplo, a primeira articulação costotransversa é entre a primeira torácica e a primeira costela. Entre a segunda torácica e a segunda costela. Isso até a 10ª costela, tá? A 11ª, tá? A 11ª e a 12ª costelas, ó, a 11ª e a 12ª costelas, elas não fazem, tá? Elas não fazem a articulação com os processos transversos, tá? Então a gente não vê então essas articulações costotransversais, apenas articulações costovertebrais, tá ok? Tá, essas articulações então acabam sendo muito importantes, tá? Porque elas vão acabar fazendo um movimento conhecido como alça de balde, um movimento de elevação das costelas durante a expiração, que acaba aumentando o volume antero-posterior e o volume médio-lateral do tórax, como a gente vai ver no vídeo a seguir. Vamos acompanhar então os movimentos da costela durante a alça de balde. Tá? Então, o que a gente consegue observar? Tá? Que durante os movimentos, tá? Da costela de inspiração, ó, existe uma elevação dessa costela. E durante o movimento de expiração, tá? Existe uma depressão dessa costela. Bom, o que esse vídeo está destacando é a articulação externo-costal, tá? Então, o que a gente observa? A gente observa que durante a elevação da costela, tá? A gente vê uma rotação da costela para cima, na inspiração. E durante a depressão da costela, na expiração, a gente vê então essa rotação da costela para baixo, tá? Então, vamos lá. Olha, quando a gente faz a inspiração, então, a gente vê o eixo aqui, ó, esse pontinho azul, apontando para cima, tá? No momento, então, da expiração, esse eixo aponta para baixo, indicando uma rotação para baixo dessa costela. Esses são os movimentos das costelas, durante os movimentos de inspiração e expiração da alça de balde, nas articulações costovertebrais e costotransversas, tá? Então, vamos dar uma pausa aqui para a gente entender melhor o movimento. Então, durante esse movimento aqui, ó, de inspiração, ó, para cima, inspiração, o que a gente vê? A gente vê que a superfície articular
tá? Das costelas, nessas articulações, gira para baixo. Tudo bem? Tá? Agora, quando ocorre a expiração, ó, esse movimento é de expiração, essas superfícies articulares das costelas rodam para cima. Bom, o diafragma, então, pessoal, é uma lâmina músculo-tendinosa bem fina, tá? Que tem esse formato aqui de cúpula, tá? Como vocês podem ver. Ele é um músculo transversal, tá? Diferente da maioria dos músculos que correm longitudinalmente ao corpo e aos membros. E esse músculo, então, separa as cavidades torácica e abdominal, tá ok? Esse músculo ele faz de 60 a 80% de todo o trabalho ventilatório e é o primeiro músculo ativado na expiração. A gente pode separar ele em três partes relacionadas principalmente às suas três diferentes inserções. Tá? A parte número 1, então, a parte costal, onde as seis costelas, tá? Onde as seis costelas inferiores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde as seis costelas inferiores, então, tem inserção do músculo diafragma, tá? A outra parte, então, é a parte torácica, né? Relacionada à inserção external, que fica nessa parte posterior do processo chifoide. E a última parte é a que a gente chama de crural, que ela é a mais grossa, tá? Onde o diafragma está inserido aqui, nas vértebras lombares. Nas vértebras lombares, tá? L1, L2 e L3, tá? E aqui a gente consegue observar também os dois pilares principais do diafragma, tá? Os pilares direito e esquerdo, tá? Esses três grupos, então, de inserções musculares, eles convergem, então, para formar esse tendão central aqui na cúpula do diafragma. Aqui a gente consegue ver, então, a movimentação particular do diafragma, que acaba, então, aumentando o volume intratorácico, tá? No sentido vertical, no sentido anteroposterior e no sentido médio-lateral. Ou seja, realmente a contração do diafragma aumenta muito o volume do tórax, tá? Diminuindo a pressão e permitindo a inspiração do ar. Tá? Mas a principal forma que o diafragma acaba aumentando o volume intratorácico é o abaixamento dessa cúpula, é o achatamento dessa cúpula que aumenta então o volume vertical do tórax. Tá? Durante o achatamento aqui, né? Então na inspiração silenciosa, esse achatamento ele desce mais ou menos 1,5 centímetros. Tá? Na inspiração forçada, até 6 a 10 centímetros. A cúpula acaba ficando achatada. Mas na inspiração máxima, tá? A cúpula chega até atingir a vértebra T11 e a vértebra T12.
aqui podemos ver então, tá, os escalenos levantando a primeira e a segunda costela durante a inspiração, e os intercostais externos também, esses músculos oblíquos que elevam que continuam, né, levantando as costelas no movimento de alça de balde também para a inspiração. Bom, chegamos ao fim da aula. Os comentários vocês podem deixar aqui embaixo que eu respondo depois. Tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o nosso canal. E acompanhar as novidades do laboratório no nosso site www.labioex.ufsc.br e no nosso Instagram labioex_ufsc. Tchau!